Olá, aluno do oitavo ano. Inicia a nossa aula agora de ensino religioso, tá? E o tema do nosso conteúdo que será trabalhado durante esses dias será as religiões, tá? As religiões no Brasil. Deus é brasileiro? O Brasil é um país de grande diversidade religiosa. No censo de 2000, a maioria da população se declarou católica, apostólica, romana, seguida dos evangélicos, certo? Então, no Brasil, a maioria das religiões são, a das pessoas tem como religião a religião católica, tá? E a segunda, a evangélica, que é as pentecostais e não pentecostais, que são protestanismo, que são as igrejas protestantes, tá certo? Terceiro lugar veio as espíritas, a Umbanda e o Candomblé e outras religiosidades. E algumas pessoas se declararam sem nenhuma religião, tá? Se você observar, foram muitas pessoas que se declararam não ter nenhuma religião. E assim demais. Então vamos lá. O Brasil de todos os crentes. O cristianismo, o catolicismo foi trazido ao Brasil pelos missionários jesuítas sob a condição específica. As colônias de Portugal adotavam padroado. Por esse regime, a coroa colaborava na versão dos novos fiéis, catequizando os índios, construindo templos e mosteiros. Em contrapartida, o Papa concedia o controle sobre as igrejas das colônias ao rei, que indicava os bispos e pagava salário do clero. O Brasil sempre foi um país oficialmente católico até o final do século XIX, quando deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república. Em 1889, o Estado brasileiro se separou da Igreja Católica. A Constituição de 1891 declarou a liberdade de culto para todas as religiões. Hoje há no país grande diversidade religiosa e igrejas. Os evangélicos, aqui chamados de protestantes, foram os primeiros a concorrer com os católicos. Os imigrantes estrangeiros, sobretudo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, fundaram a Igreja Evangélica Alemã do Brasil em 1886. A Congregação Cristã do Brasil foi fundada em 1910 no Paraná e em São Paulo. E em 1811, missionários suecos fundaram em Belém do Pará a Assembleia de Deus. Essas duas igrejas evangélicas, junto com a Universal do Reino de Deus, só um minutinho, deixa eu baixar aqui um pouquinho, senão vai muito. Quadrangular e Deus é amor, formam o grupo dos evangélicos pentecostais. A maioria entre os protestantes do Brasil, segundo o IBGE. Um outro dos protestantes, na classificação adotada pelo censo, é formado pelos evangélicos de missão. Entre as principais estão a Igreja Batista, Adventista, Luterana e Presbiteriana, tá? Outras religiões. Diversas religiões não cristãs são representativas no Brasil. Entre elas são o islamismo, as religiões do orixás. As igrejas chamadas de neocristãs ou paracristãs, elas têm esse nome porque são aparentemente protestantes e adotam algumas crenças do cristianismo. Vale citar os mormons, os adventistas e as testemunhas de Jeová. Outras organizações religiosas vindas de países orientais são também representadas. A Hare Krishna, Igreja Messiânica, Perfect Liberty, Sechonoye, Shintoísmo e Budismo. O Espiritismo pode ser definido como uma ciência filosófica religioso, filósofo-religioso, que incorpora elementos originais do hinduísmo e do cristianismo. O espírita acredita que após a morte e a depender de suas ações em vida, seu espírito volta a outro corpo, em um nível superior ou inferior à evolução. A reencarnação é a dádiva divina, que possibilita o ser humano reformar-se e evoluir espiritualmente. O Brasil também tem igrejas ortodoxas. O culto foi trazido ao Brasil principalmente por imigrantes gregos, russos e outras nacionalidades da Europa Oriental.
A mais antiga sinagoga brasileira, dada em 1637 em Recife, mais vestígios dela só foram descobertos em 2000. Antes disso, acreditava-se que a primeira sinagoga em solo brasileiro havia sido fundada em 1910. O número de praticantes do judaísmo no Brasil, no país, no entanto, cresceu a partir da década de 1930, com a chegada dos judeus alemães fugindo do nazismo. O primeiro contingente grande de aspecto do islamismo que chegou no Brasil era formado por escravos brasileiros africanos. A primeira mesquita seria fundada em 1929, em São Paulo, a partir do trabalho de imigrantes árabes muçulmanos. Os monges budistas usam roupas simples e costumam viver em comunidades chamadas mosteiros. Os imigrantes japoneses que vieram para o Brasil no início do século XX trouxeram com eles o budismo. O primeiro templo foi constituído em 1932 em Cafelândia, no estado de São Paulo. As nações indígenas sempre possuíam crenças e rituais religiosos diferentes uns dos outros. Alguns aspectos, no entanto, eram parecidos. Todas elas cultuavam a força da natureza e o espírito dos antepassados. Os deuses e os espíritos eram homenageados como rituais, cerimônias e festas. O pajé era o responsável pelo conhecimento religioso e pela transmissão desse conhecimento aos membros da tribo. Na religião tupi-guarani, a deusa principal criadora dos seres, chamada Monã, depois do contato com os colonizadores europeus e viram em Deus um ser marcadamente masculino, cresceu a importância do deus Tupã, do trovão, do fogo, que passou a ocultar o papel principal de Deus Criador. A religião do Santo Daime se desenvolveu a partir da década de 1930 no Acre, tendo ganhado mais tarde fiéis por todo o Brasil. Originou-se elementos indígenas, como a injeção de substâncias extraídas de um tipo específico de cipó, que provoca alucinações consideradas religiosas. Aproveitou também elementos do catolicismo no culto de Nossa Senhora da Conceição e rituais de Santo Daime têm canto e dança. Os escravos africanos trouxeram consigo várias crenças e religiões com um pouco incorporado no cotidiano do Brasil. As principais religiões afro-brasileiras são o candomblé e a umbanda, praticada em todo o estado brasileiro. Variações de locais dessas duas religiões também são encontradas com o babaçuê, no Pará, batuquê, no Rio Grande do Sul, a quimbanda, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o tambor de mina, no Maranhão. O candomblé é uma religião afro que cultua os orixás. Os orixás são deuses das nações Iorubá, que apresentam sentimentos humanos, como ciúme, raiva. O candomblé chegou ao Brasil entre os séculos XVI e XVII. Os escravos vindos da África Ocidental, os portugueses julgavam esse culto como feitiçaria e os proibiam. Gente, olha só. Vou dar uma pausinha para fazer uma reflexão aqui, tá? Porque eu sou uma das defensoras da região afro. Porque a religião, eles já cultuavam, eles não conheciam outras religiões. E até então, quando eles chegaram aqui, eles foram proibidos de cultuar sua religião. Porque eles eram espancados, maltratados e até mortos se cultuassem, porque era conhecido como feitiçaria. As suas danças, até a capoeira, era vista como uma coisa demoníaca. Entendeu? Para evitar a repressão, os escravos passaram a associar os orixás a santos católicos, o que acabou com o tempo gerando o sincretismo religioso típico do Brasil. O que é, gente? Vou dar outra pausa aqui, tá? Para vocês entenderem o que é o sincretismo religioso. O sincretismo religioso, nada mais, nada menos, foi o quê? Os negros não podiam cultuar sua religião. Então, eles começaram a ver características dos santos católicos parecidas com os dos orixás deles. Como, por exemplo, Ogum é muito parecido com São Jorge. A força, as características, o motivo da luta, entendeu?
Oxóssi é muito parecido com quem? Com as características, bate bastante com o orixá. Oxóssi bate muito com o santo São Sebastião. Iemanjá, com Nossa Senhora da Conceição. Deixa eu ver. Inhansã, com Santa Bárbara. Então, eles acabaram juntando, associando a força, a característica de um orixá com a do santo católico. E era uma forma deles continuarem a cultuar a sua religião. Foi daí que nasceu a Umbanda, no Rio de Janeiro. Na década de 1920, misturando crenças e rituais africanos, indígenas e europeus. Suas raízes africanas podem ser encontradas em duas religiões, na Cabula, no povo Banto, e no Candomblé, na nação Nangu. Já suas raízes europeias estão no espiritismo catecista, que acredita na possibilidade de cantos nos contato dos mortos com os vivos. A Umbanda é um universo de povos que, por guias espirituais, que entram em contato com pessoas por meio de um enunciado, o que é o enunciado, um médium. Esses guias se apresentam por meio de figuras como preto velho, caboclo, pomba gira. Não é nada de demoníaco, tá, gente? Pomba gira num negócio que desce, que faz o povo beber, aquela coisa, não tem nada a ver, tá? Porque quando a gente não conhece a religião, né, a gente acaba... E eu, como estudo as religiões, todas as religiões, faço parte de uma religião que é a religião católica, mas a gente tem que trazer também um pouco da verdade, tá? E além da Umbanda, entre a fé, surgiu o sincretismo religioso, destaca-se ainda a Macumba, que a Macumba, gente, ela foi dada como outra coisa que eu quero trazer para vocês. A Macumba, ela é um instrumento musical, tá? Uma hora eu vou estar explicando tudo isso através de imagem para vocês entenderem. A Macumba é um instrumento musical que os negros tocavam durante as suas danças, no seu movimento religioso. Eles tocavam a Macumba, que é o tambor lá, o instrumento. Só que sempre, quando se relaciona, se fala, se posiciona com relação à religião afro, que é a Umbanda, as pessoas falam do quê? Fulano faz macumba, fulano dança macumba, isso aqui. Mas a dança macumba é o instrumento que ele dança, tá? Que também incorpora elementos africanos, católicos, espírita e indígenas. Seus rituais têm um canto acompanhado de percussões marcantes. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que dentro disso, que aqui no Maranhão, por exemplo, tem muitas religiões afros, tá? Que vocês não conhecem, mas o Maranhão é um estado praticamente que foi construído por meio dos negros. É um dos estados que mais tem negros pretos, é o Maranhão. Só perde mesmo para Bahia, tá? Para Salvador. Só perde para Salvador. Então, vieram gente de nações. Quando eles vieram da África para o Brasil, eles vieram de tribos diferentes. Cada tribo, eles tinham um ritual diferente, eles tinham religião diferente. Eles eram politeístas, tinham religião diferente, cultuavam Deus diferente, tinham, entendeu? E com isso, o que aconteceu? Para concluir, eles se espalharam, essas tribos, para o Brasil, e cada um continuou cultuando sua religião. Por exemplo, no Maranhão existe o terecô, existe o tambor de mina, existe... Ai, meu Deus, a Umbanda, é tanto. No Pernambuco existe a nação Xambá, que é no Quilombo, que ainda hoje eles cultuam a religião. Então, o Brasil é muito rico. No Rio Grande do Sul eles também cultuam religião, que é o tambor gaúcho. O tambor gaúcho que era composto por negros, entendeu?